Olá, vocês que gostam, querem, precisam saber sobre questões da sexualidade e muito também de uma perspectiva da psicologia. Vocês sabem que nós estamos apresentando os autores dos capítulos dos livros da nossa comemoração dos 30 anos do INPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade. Nessa oportunidade, nós temos dois autores que vão escrever um capítulo muito diferenciado e eu quero que eles se apresentem. Muito obrigado por estar aqui conosco, Ana e Roberto. E eu deixo com vocês, então, que vocês contem sobre vocês, a trajetória profissional de vocês, depois deem uma palheta sobre o livro, o capítulo. Obrigado. Eu sou a Hanna Enescu e a minha formação é um pouquinho fora do que você imagina de um analista do comportamento. Eu mudei de carreira há 10 anos atrás. Daí eu me especializei em microexpressões faciais em Manchester, numa das escolas de Paul Ekman. E depois eu queria realmente entender como é que funcionam os experimentos, porque lá a gente lida muito com experimentos, eu leio muitos experimentos. E conversando eu descobri o Instituto PAR e falei, bom, eu vou tentar. Daí eu penso se eu faço faculdade de psicologia ou não. Acabei conhecendo Roberto Banaco, e a gente sabe como ele vai envolvendo, como ele vai conversando com a gente, e foi a parceria da minha vida profissional. E foi daí que começou um estudo de contra-controle, que é a minha paixão, é o meu foco, pelo menos por enquanto, e com o Banaco foi nascendo enquanto ele me orientava no mestrado. E agora é mais um grande parceiro, que eu não imagino como seria esse trabalho sem ele. Bom, eu sou o Roberto Banaco, que ela está falando. Eu sou psicólogo de formação e analista do comportamento desde que eu me entendo por gente. Então, eu trabalho com análise do comportamento faz muito tempo e sou um generalista. Eu me envolvo com muitos problemas, com muitas questões da psicologia, do ser humano e daí por diante. E o trabalho, quando eu descobri a Hanna, foi muito gratificante poder trabalhar com alguém com a cabeça tão clara quanto a dela e com um problema tão importante que ela trazia, que era o controle social que existia sobre as mulheres por meio de microexpressões faciais. Então, quando ela fez essa proposta para trabalhar no mestrado, eu falei, opa, eu quero trabalhar com essa moça, eu quero trabalhar com ela e descobri uma grande parceira também de autoria, de trabalhos que a gente tem desenvolvido juntos e que estamos desenvolvendo. Parte deles a gente vai mostrar para vocês aqui nesse capítulo que estará no livro do INPASEX. Então, Hanna, você não quer apresentar para nós o tema principal do capítulo? Esse capítulo é sobre a punição da liberdade sexual da mulher através de expressões faciais. E esse estudo, ele nasceu a partir de um outro estudo. Ele nasceu pelos resultados de um estudo que chama O Machismo através da Face, que foi a minha tese de mestrado, e que por esse estudo, o que ele foi? Ele foi um desenvolvimento de tecnologia e um teste de eficácia. Mas o jeito que eu trato os meus estudos é deixando eles muito soltos. Eu falo que eu trato um estudo precursor como um indivíduo que eu tenho que conhecer. Então, eu faço muito mais do que realmente vai estar no estudo, mesmo que o antigo Machismo através da Face tenha ficado bem longo. Mas só porque ele ficou bem longo e teve muitos detalhes que eu escrevi a mais, que nasceu a partezinha sobre sexualidade, que é o que a gente está desenvolvendo nesse capítulo. Então, assim, daí, Banaco, você me interrompe quando você achar. Pode ir falando, a gente vai comentando. Uhum. Porque o que foi? O Machismo através da Face, que é o primeiro estudo, ele foi o desenvolvimento de um vídeo que explicava a mulheres como que elas são controladas por expressões faciais.
Daí foi feito o teste de eficácia com 10 mulheres cis, de 25 a 35 anos. Quando eu li os resultados, porque o que eu falo de deixar o estudo livre? Eu cheguei num momento que eu falei, tem que ser transcrito. Isso precisa ser transcrito. Por quê? Porque as participantes que viram o vídeo se soltaram muito. Elas falaram muito, elas se sentiram muito à vontade. Porque eu deixei livre, além do estudo, elas também. Então, elas iam falando e eu ia anotando. E o estudo, quando eu transcrevi absolutamente tudo das 10 participantes, eu vi que tinha muita coisa falando sobre a punição da liberdade sexual delas, da autonomia do próprio corpo e decidir o que fazer com ele. Daí o Banaco já tinha me falado, olha, existe esse capítulo, eu acho que a gente pode achar alguma coisa dentro do estudo, porque o estudo é tão extenso e tem tanta coisa, ele tem 51 versões dentro do meu computador, porque eu não deleto nada. Isso eu acho que o Banaco nem sabia, mas existem 51 versões. Não sabia. Eu não deleto. Só porque eu tirei um capítulo temporariamente, eu não acho que eu nunca mais vou usar. E foi por causa desses capítulos perdidos, dessas 51 versões dentro do computador, que eu consegui achar muita informação sobre sexualidade. E o que isso foi me mostrando? Daí vocês vão ler o que a gente achou de sexualidade no estudo. Mas, no fim, na conclusão geral que eu cheguei, foi que talvez o machismo através da face seja como se fosse, seja um guarda-chuva, aonde a punição da liberdade sexual seja apenas uma parte disso, e que a gente consiga especificar muitas formas de controle da mulher por expressões faciais. Eu acho legal a origem, né, do trabalho da Hannah, porque a origem é ela perceber que havia um desconforto que é causado nas mulheres, dependendo de algumas faces que olham para elas em alguns momentos. Então, o que ela fez? Ela pegou alguns vídeos em que essas coisas aconteciam, retirados de obras do cinema, e passou para um grupo de mulheres falarem a respeito daquilo, esse grupo de mulheres que ela estudou. Depois, ela elaborou um vídeo educativo para que as pessoas percebessem microexpressões faciais. E ela, então, apresenta essas microexpressões faciais e reapresenta as mesmas cenas que as pessoas viram da primeira vez. E muda completamente a percepção que essas mulheres tiveram na primeira fase. E é isso que ela fala que acontece no estudo principal. As mulheres se abrem e elas começam a falar daquele desconforto que havia na primeira assistida que elas deram naquele material todo, e a transformação que houve quando elas puderam ter consciência de que havia ali um controle social por meio de microexpressões faciais. Então, esse é o core, né? é o coração do trabalho da Hannah, de trazer esta consciência para as mulheres e para os homens, né? Eu aprendi muito por meio do trabalho da Hannah. Ela também não sabe disso, mas fiquei muitas vezes de salto alto para fazer correções, para não parecer que eu estava querendo calar uma mulher. Mas então isso me fez rever uma série de coisas que acontecem também nas minhas relações com as mulheres. Então é um trabalho extremamente educativo, extremamente orientador para a população toda, né? Para todo mundo que trabalha de alguma maneira com sexualidade, com mulheres, com casais, com homens que têm seus problemas também. Enfim, então é um trabalho extremamente, é uma joia de um trabalho que ela agora está lapidando. Como ela fala, né? Ela tem ali muitas coisas que agora ela está lapidando, e eu estou tendo o prazer de acompanhá-la nessa lapidação aqui juntos, né? De mãozinha dada, e ela me carregando para eu aprender mais coisas aqui. Fala, Ana. Fala. Como tudo que é novo, existe uma certa resistência. Eu acho que um trabalho de contra-controle jamais pode ficar só dentro da ciência. Ele tem que chegar até o público geral, senão eu não cumpri minha função.
Senão eu falhei miseravelmente. E tudo que é novo existe uma certa resistência, e está existindo, eu sinto uma resistência, porque os leitores, que são valiosíssimos para mim, que são leigos, eles querem tudo na hora. Só que como eu estou entendendo o meu trabalho também, e essa é a beleza dele, porque é algo novo. Então tem muitas coisas que eles falam, mas você já pensou que pode ser isso do outro lado também? Mulheres fazendo isso? Sim, eu já pensei. E o que eu deixo sempre numa partezinha do meu trabalho? Uma dica do que vai vir. Entendeu? Porque o que os leigos vão perguntar já está sendo respondido ali, do tipo, sim, notei, mas calma que vai chegar. Mas ainda a gente está cozinhando o machismo através da face. Uhum. Com o meu conceito, e o Banaco com a expertise dele de anos na escrita científica, que é bom, porque eu sou livre demais, e o Banaco tem a ciência de criar e lapidar um aluno, porque sim, somos parceiros, uma parceria que é muito especial para mim, mas eu aprendo muito mais nessa questão de escrita científica. Sim, claro, gente. Quando eu falo para as minhas amigas, estou escrevendo com o Banaco, ou elas acham o texto e falam, peraí, era o Banaco? Daí eu, sim. É simplesmente assim, todo texto que eu entrego, eu tenho que pensar, não, mas tem que ser um texto fenomenal. Entendeu? Eu tenho que mostrar que esse trabalho merece o tempo do meu parceiro também. Então, a gente está moldando esse trabalho juntos, eu e ele, e os leitores, porque sem eles seria completamente impossível saber qual seria o próximo interesse. E esse diálogo, né, que a gente faz, então, com o leitor, ele é extremamente importante para nós, porque uma das coisas que eu sempre tive preocupação é de adequar a nossa linguagem científica, não abandonar o pensamento científico, mas a linguagem científica, que é muito hermética, ela é muito dura, levar o conhecimento para o público, que vai ser beneficiado com isso tudo. E essa oportunidade aqui que o Impassex está dando para a gente, ela é genial. Ela é genial porque nós vamos estar falando com uma população enorme, né? Um monte de gente que está interessado no tema da sexualidade, e é um veículo que a gente pode, então, atingir o nosso trabalho para um monte de pessoas com uma linguagem que seja acessível, que seja um diálogo muito bem feito e que tenha um benefício para todos, né? De eu levar, junto com a Hannah, todo o conhecimento e toda a preocupação dela com um tema social tão relevante, de estar homenageando o Impassex, que eu sou parceiro há muito tempo, né? A gente acompanha há muito tempo, acho que desde a fundação dele eu estou junto, e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que eu sempre quis, que era levar, então, a ciência para o público geral, esse conhecimento que a gente desenvolve para o público amplo. E a gente tenta unir tudo, desde que, assim, as minhas amigas que leram o Machismo através da Face, que é o primeiro que inspirou esse capítulo, cada vez tem um comentário. Por exemplo, tem amiga minha que está acostumada com a leitura acadêmica e que é também da área da saúde, que fala, nossa, mas seu estudo é muito lento. Não, o estudo vai mostrando para o leigo que ele tem, sim, capacidade intelectual de ler sobre ciência. Então, quando ele percebe até a 8ª página, porque eu sei qual é, porque tudo foi planejado, até a 8ª página, ele vira e fala, gente, eu já li 8 páginas de um estudo científico, eu vou. Tem amigos meus que trabalham com moda e que leram em 45 minutos, 80 páginas, nunca tinham lido um texto científico. Daí chegam os acadêmicos e falam, nossa, mas por que tão longo? Porque eu tenho que colocar apêndices para os leigos entenderem do que eu estou falando. Então, um terço do estudo é o experimento e o resto é apêndice. Se você quiser, você lê. Mas o estudo é feito para todos, absolutamente todos. É só saber aonde você vai. Tá aí. Vocês já nos contaram que, assim, nós temos que ler o capítulo para entender uma série de coisas. Desde o Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, nessa comemoração de 30 anos. Eu quero agradecer a vocês dois por estar participando. Vai ser, através das publicações, isso é uma comemoração muito especial.
é uma comemoração que nos enche de orgulho, mas também de orgulho de ter vocês nesse projeto. Muito obrigado. Gente, Muito obrigada. logo teremos notícias do andamento. Obrigada.